Bom, agora eu quero mostrar para vocês esse programa Class Programa 1. Essa Class Programa 1 é um programa. Por quê? Porque temos aqui um método público, estático, que não retorna nada, que se chama main e que recebe como parâmetro um vetor de strings. Qualquer classe que tenha um método exatamente assim é dita uma classe executável. E o que é uma classe executável? É uma classe que depois de compilada vai poder, lá no sistema operacional, pode ser no Windows, pode ser no Linux, lá no sistema operacional eu vou poder executar essa classe e ela vai rodar. Ela é um programa, tá? Então uma classe executável é um programa e uma classe executável tem que ter exatamente um método assim. Na nossa classe executável, que é o programa 1, nós temos no método main a declaração de dois objetos da classe data, D1 e D2. D1 é instanciado aqui, fica sendo uma nova data, 19/1/1966, que é a minha data de nascimento. Anotem aí, não só para vocês fazerem as contas e descobrirem quantos anos eu tenho, mas também para vocês se lembrarem de me cumprimentar no meu próximo aniversário. D2 é feita igual a D1. E aí eu faço 3 comandos system.out.println para printar uma frase. Logo após declarar instanciar, D1, como está D1, D2, como está D2. Aí eu vou lá e mudo o ano do D1 para 1976 e printo. Logo após mudar em D1 o ano para 1976, mostro D1 como está D1, D2 como está D2. Aí eu vou lá e mudo o ano do D2 para 1986 e printo. Logo após mudar em D2 o ano para 86, D1 como está D1, D2 como está D2. Mudo o mês de D1 para 6 e printo. Logo após mudar em D1 o mês para 6, D1 como está D1, D2 como está D2. Aí eu mudo para 12 o mês do D2 e printo. Logo após mudar em D2 o mês para 12, D1 como está D1, D2 como está D2. Aí eu mudo para 25 o dia do D1 e printo. Logo após mudar em D1 o dia para 25, D1 como está D1, D2 como está D2. Aí eu mudo o dia para 30 do D2 e printo. Logo após mudar em D2 o dia para 30, D1 como está D1, D2 como está D2. Enfim, acabou o programa. Então nosso programa faz apenas isso. Vamos rodar esse programa e vamos ver o que é que acontece. Rodei. Observem só. Ele printou. Logo após declarar e instanciar, D1 e D2, 19 de janeiro de 66. Os dois estão conforme eram para estar mesmo, os dois estão com o meu aniversário. Mas aí acontece algo esquisito. Eu vou e mudo no D1 o ano para 76. E na hora que eu printo o D1, aparece 76. Até aqui tudo bem. Mas na hora que eu printo o D2, o ano também ficou 76. O ano também mudou. Por que será que isso aconteceu?
E a coisa vai continuando esquisita, porque logo em seguida, o que eu faço? Logo em seguida, eu mudo no D2 o ano para 86. Ó, o D2, o ano foi para 86 agora. Olha o que ele printou aqui. Logo depois de mudar em D2 o ano para 86, D1 ficou 86, D2 ficou 86. Tudo bem, D2 ficou 86, porque eu mudei no D2 o ano para 86. Vejam aqui, ó, D2, 7 anos, 86. Então foi no D2 que eu mudei, mas o D1 mudou também. Por que isso está acontecendo? E a gente observa que isso acontece com tudo, tá? Eu venho aqui, mudo o mês para 6 no D1, ele muda no D1 e no D2 para 6. Eu venho aqui e mudo o mês para 12 no D2 e ele muda para 12 não só no D2, mas no D1 também. E aí eu venho aqui e mudo o dia para 25 no D1, ó, no D1. E ele muda no D1 o dia para 25, mas muda no D2 também. Que esquisito. Finalmente, eu mudo o dia para 30 no D2. E ele mudou no D2, ótimo, mas mudou no D1 também. Então, isso também é esquisito, né? Eu mexo em um e o outro acaba mexido também. Não parece estranho? É justamente isso que eu falei que vocês talvez fossem achar meio surpreendente, meio inexplicável. Vamos tentar entender o que está acontecendo? Bom, aqui o que está acontecendo basicamente é o seguinte: nós temos declarado aqui dois objetos, né, D1 e D2. Somente o D1 foi instanciado com uma nova data. O D2 não foi instanciado com uma nova data. Alguém está vendo escrito aqui new data? Então, não foi instanciado com uma nova data. O D2 foi instanciado com o que, então? Com a velha data que tinha no D1. Então, na verdade, só tem essa nova data que foi usada para instanciar D1, e aí eu peguei ela do D1 e instanciei também o D2. Ou seja, tanto o D1 quanto o D2 foram instanciadas com a mesma data. Por quê? Porque o D1 foi com a nova data e o D2 foi com a velha data que estava no D1. Por isso, tudo que eu faço em um, na realidade, reflete no outro. Porque, na verdade, não existe essa história de um e outro. Eu só tenho uma data, que foi criada aqui, new data. Só tenho uma data. E essa data é acessível através de D1 e essa data é acessível através de D2. Por isso, quando eu vou e mexo no ano do D1, não muda só o ano do D1, muda do D2 também, porque na verdade eu estou mudando a data. Estou mudando o ano da data que eu acesso pelo D1. Mas ela é a mesma que eu acesso pelo D2. Por isso, muda quando eu printo o D2, está mudado também. Estão vendo? Todo mundo está entendendo? O que aconteceu? Agora, uma explicação um pouco mais técnica. Em Java, todos os objetos que eu declaro de qualquer classe, aqui no caso era da classe data, mas podia ser de qualquer classe. Em Java, qualquer objeto que eu declaro de qualquer classe é sempre um ponteiro. Então, essa variável D1 é um ponteiro. O que significa isso? Significa que ela é uma variável capaz de guardar um endereço de memória. D1 é capaz de guardar um endereço, D2 também é capaz de guardar um endereço de memória. O new data faz o quê? O new data, ele cria uma nova data na memória, ele encontra um lugar na memória livre. Na verdade, ele solicita para o sistema operacional algum lugar livre, aí o sistema operacional dá o endereço de um lugar livre para ele, ele vai lá e guarda. Aí já é o construtor, hein? Então, new data, o que o new data faz? Vamos por partes, só o new data. O new data, ele solicita para o sistema operacional uma região de memória com tamanho suficiente para guardar um dia, um mês e um ano. O sistema operacional vai lá, acha uma região de memória com tamanho suficiente e dá o endereço dessa região
E aí acontece o quê? Aí o construtor entra em execução. Aí o construtor vai lá nessa região e guarda no dia 19, no mês 1, no ano 1966, e aí temos uma região de memória já com valores guardados, 19, 1 e 1966. Aí o que o NIL faz? O NIL vai retornar o endereço dessa região. E esse endereço vai ser guardado em D1. Então, D1, que era uma variável capaz de guardar o endereço, vai estar agora guardando o endereço dessa região de memória, onde tem guardado 19, 1 e 1966. Na linha de baixo, o que eu estou fazendo é pegar o endereço de memória guardado no D1 e guardar também no D2. Então eu fico com o mesmo endereço de memória guardado no D1 e no D2. Por isso, se eu, através do endereço de memória guardado no D1, eu vou lá e mudo o ano para 76, na hora que eu mando printar usando o endereço de memória guardado no D2, vai printar 1976. Por quê? Porque tanto D1 quanto D2 guardam o mesmo endereço de memória. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado bem claro porque que esse estranho fenômeno aconteceu. Eu mexo numa data e mudo a outra. Eu mexo na outra e mudo a uma. Por que isso está acontecendo? Porque, na verdade, os dois objetos da classe data estão guardando o endereço da mesma data. Por quê? Porque só foi criada uma data. Quando? Quando eu fiz new data. Quando eu fiz new data, o meu programa solicitou para o sistema operacional uma região de memória com capacidade suficiente para guardar um dia, um mês, um ano. O sistema operacional achou essa região, passou o endereço dela e agora o construtor vai lá e coloca naquele lugar o 19, o 1 e o 1966. E aí o que acontece? O NIL retorna esse endereço, e esse endereço é guardado no D1. Aí eu pego o endereço guardado no D1 e vou lá e guardo no D2. E aí o que acontece? Eu fico tanto no D1 quanto no D2 com o mesmo endereço guardado, com o mesmo endereço de memória guardado. Por isso, se eu através do endereço guardado no D1 vou lá e mudo o ano para 76, na hora que eu printar, usando o endereço guardado no D2, vai printar 76, porque o endereço é o mesmo guardado no D1 e no D2. Ficou claro isso? Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Bom, pessoal, eu quero mostrar para vocês agora esse programa 2, essa class programa 2, que é um programa, tá? A class programa 2 é um programa. Por quê? Porque ela é uma classe executável. O que caracteriza uma classe executável bem feita? Ela só tem um método, não tem dois métodos, tem um só. E esse método é um método público, estático, que não retorna nada, chamado main, e que tem como parâmetro um vetor de string. Qualquer classe que tem um método como esse é uma classe executável, é um programa. O que isso quer dizer? Eu posso mandar executar essa classe lá do sistema operacional, lá do Windows, lá do Linux, lá de qualquer sistema operacional. Posso mandar executar a classe e a classe vai ser executada. Por quê? Porque ela é uma classe executável, ela é um programa. Nesse programa, conforme a gente observa, a gente declarou 4 objetos, D1, D2, D3, D4, todos objetos da classe data. Tá? Todos eles são objetos da classe data. E eu instanciei todos eles. Tá? Como que eu sei que eu instanciei? Por causa desse igual aqui, ó, instanciei todo mundo. E como foi instanciado D1 com uma nova data, e D3 com uma nova data, e D4 com uma nova data, e D2 com uma velha data. Ninguém está vendo escrito aqui new data, está? Portanto, não foi criada uma nova data para instanciar D2. D2 foi instanciado
com a velha data que instanciava D1. D1 foi instanciado com uma nova data. O que isso quer dizer? Uma nova data foi criada em algum lugar da memória, o dia ficou 19, o mês ficou 1, o ano ficou em 1966, o new data retornou o endereço dessa memória e ele foi guardado em D1. Então, o que tem guardado em D1? O endereço dessa nova data. E o que eu fiz aqui no comando de baixo? Peguei do D1 o endereço que tinha guardado lá, da velha data que estava lá, e guardei também em D2. Então, o endereço dessa data aqui, ela está guardada tanto no D1 quanto no D2. O D3 é uma nova data com o mesmo dia, mês e ano do D1. Ó, observem, tanto o D1 quanto o D3 tem o mesmo dia 19, tem o mesmo mês, janeiro 1, e o mesmo ano, 1966. Mas essa é uma data e essa é outra. Por quê? Porque o Neil criou uma e o Neil criou outra. Aqui criamos uma data, mas não temos 19, temos 29 no dia. Não temos janeiro, não temos 1, temos junho, temos 6 no mês. E não temos 1966, temos 1992 no ano. Então, 4 datas. Depois dessas declarações e instanciações, eu quero que fique claro que aqui está ocorrendo uma instanciação, sim. Não é para você ficar achando que instanciação só acontece quando acontece new. Instanciação acontece em outras situações também. E aqui está acontecendo uma instanciação. Por quê? Porque aqui D2 está se tornando uma data. Qual data? A data que tinha o endereço guardado em D1. Nesse momento, D2 se tornou uma data. Isso é instanciação. Aconteceu uma instanciação aqui, sim. D2 foi instanciado aqui. Só que D2 não foi instanciado com uma nova data. Foi instanciado com uma velha data que já tinha o endereço guardado em D1. Depois, então, dessas 4 declarações e instanciações, a gente tem 1 if else, 2 if else, 3 if else. 3, 1, 2, 3 ifs com elses. Todos os 3 comparam D1 com alguma coisa. D1, no caso, com D2. D1, no caso, com D3. D1, no caso, com D4. E sempre compara, os 3 ifs comparam usando igual, igual. Igual, igual aqui, igual, igual aqui também, igual, igual aqui também. A gente sabe que, portanto, nesse primeiro if, eu estou comparando para ver se D1 é igual igual D2. Se for, eu vou printar na tela D1 é igual igual D2. Muito provavelmente, isso é o que a gente espera que aconteça. Muito provavelmente é isso mesmo que a gente espera que aconteça, que ele printe isso. Isso acho que é o que todo mundo espera. Por quê? Porque D1 é 19 do 1 de 66. D2 é D1, D2 também é 19 do 1 de 66. Então, espera-se que ele diga que D1 é igual a D2. Muita gente espera isso. E isso vai se concretizar. Eu estou afirmando isso. Já já eu vou mostrar, mas por hora eu estou só afirmando. A gente vai ter que acreditar momentaneamente que é isso que vai acontecer, mas já já eu rodo o programa. Se fosse pro else, ele printaria D1 não é igual igual a D2. O próximo if compara D1 com D3. D1 igual igual a D3. Se for, se entrar no if, ele vai printar D1 é igual igual a D3. E muito provavelmente a gente espera que isso aconteça. Mas tem um ponto de interrogação aqui. Será que é certo a gente esperar que isso aconteça? Vamos pensar, vamos ver, vamos refletir.
Se for para o else, ele vai printar D1 não é igual a D3. Aqui eu estou afirmando que é isso que vai ser concretizado. Na hora que eu rodar o programa, a gente vê. Por que será que a maioria dos alunos esperaria que ele entrasse nesse if e printasse que D1 é igual a D3? Por que será? Porque D1 tem dia 19, D3 também. D1 tem mês 1, janeiro, D3 também. D1 tem ano 1966, D3 também. Então a maioria dos alunos esperaria que ele entrasse nesse if e printasse D1 é igual a D3. Será que isso é certo de esperar? Vamos ver já já. Eu estou afirmando que o que vai concretizar é o else, que ele vai printar D1 não é igual a D3. Vamos ver se é isso mesmo que acontece já já e vamos entender os porquês. Último if. Se D1 for igual a D4, printaremos D1 é igual a D4. Else, printaremos D1 não é igual a D4. E eu estou dizendo que a maioria dos alunos esperaria que acontecesse esse print. D1 não é igual a D4. E estou afirmando que é isso que vai se concretizar. Já já a gente checa. Por que será que a maioria dos alunos esperaria que esse print aqui acontecesse? Porque D1 é 19, tem dia 19, e o D4 tem mês 29. Porque o D1 é mês 1 e o D4 é mês 6. Porque o D1 é 1966, o ano de D1 é 1966, e o do D4 é 1992. Então, a maioria dos alunos, por esse motivo, esperaria que entrasse no else. Observem que essa expectativa será concretizada. Essa também será concretizada, mas essa não. Isso é o que eu estou afirmando para vocês, né? Vamos verificar isso agora. Vamos rodar o programa? Rodando o programa, então. Observem. Primeiro print. D1 é igual a D2. Ou seja, isso aqui é o que se esperava e é o que se concretizou. Ó. Observem, realmente o primeiro print printou isso. E o segundo print? Aliás, vamos direto para o terceiro. E o terceiro print? O terceiro print printou D1 não é igual a D4. O que eu esperava? Que ele printasse D1 não é igual a D4. E foi o que ele printou, não foi? D1 não é igual a D4. Agora, e o print do meio, o segundo print? Ele printou D1 não é igual a D3. E eu estou falando para vocês que a maioria dos alunos esperaria que ele printasse aqui, ó, D1 é igual a D3. Mas não foi isso que printou, não. Ele printou D1 não é igual a D3. Ou seja, o que se concretizou foi esse print aqui, D1 não é igual a D3. Ó, o print do meio é isso que printou. Agora a gente precisa entender por que, né, que aconteceu isso. Na verdade, a gente vai perceber que mesmo o que a gente esperava e se concretizou, a gente estava esperando pelos motivos errados. Então, a gente vai perceber que essa concretização não é pelo motivo que a gente esperava, né? Era por outro motivo. A gente estava esperando o que esperávamos pelo motivo errado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, muito provavelmente, vocês esperavam que ele printasse que o D1 é igual a D2, porque tanto o D1 quanto o D2 tem dia 19, mês 1 e ano 1966. Talvez vocês esperassem, e não se concretizou, mas provavelmente vocês esperavam que ele printasse que o D1 era igual a D3, porque o D1 e o D3 tinham exatamente os mesmos dia, mês e ano.
tanto D1 quanto D3 eram dia 19. Tanto D1 quanto D3 eram mês 1, janeiro. E tanto D1 quanto D3 eram ano, 1966. Talvez fosse por isso que a gente esperava que ele printasse D1 é igual a D3. Como eu já disse, esse motivo é um motivo errado. E a gente não estava certo em esperar por esse motivo. Tem um outro motivo que já já a gente vai entender e que vai explicar para a gente por que concretizou-se esse print e não esse outro. Finalmente, muito provavelmente, a gente esperava que ele printasse que D1 não é igual a D2, muito provavelmente a gente esperava que ele entrasse nesse else e fizesse esse print. Ele fez mesmo. Mas por que talvez a gente esperava isso? Porque D1 tinha dia 19 e o D4 tinha dia 29. D1 tinha mês 1 e D4 tinha mês 6. D1 tinha mês 1966 e D4 tinha mês 1992. Não era o mesmo dia, não era o mesmo mês, não era o mesmo ano, não era a mesma data. Então, talvez por isso a gente esperava, né, que ele printasse aqui. D1 não é igual a D4. Esperamos, ele concretizou, mas como eu já disse, o motivo dessa expectativa, por que você esperava? O motivo estava errado. Você precisa entender agora como é que funciona o igual. O igual, quando aplicado a objetos, D1 é um objeto, D2 é outro objeto. Ele funciona diferente do igual aplicado aos tipos primitivos, int, float, char. Você já sabe como o igual funciona para ints. Você já sabe como que o igual funciona para chars, para floats. Mas você precisa ficar sabendo agora como é que o igual funciona para objetos. E não é como talvez vocês esperariam que funcionasse. Tá? Então, o igual e também o exclamação igual, viu? Não é só o igual que funciona diferente quando em volta dele a gente tem objetos. Tanto o igual quanto o exclamação igual funcionam diferente quando em volta deles a gente tem objetos. E qual é o funcionamento, então? O funcionamento é o seguinte: igual e exclamação igual não comparam valores. Não compara 19 com 19, 19 com 29, não. Igual e exclamação igual, quando em volta tem objetos, não compara valor nenhum. O que ele faz? Ele compara endereços. D1 contém um endereço de memória, porque D1 é um ponteiro. D2 contém um endereço de memória, porque D2 é um ponteiro. E o igual vai estar comparando esses endereços de memória contidos no D1 e no D2. Então, ele printa essa mensagem aqui, ó, D1 é igual a D2. Mas por quê? Porque no D2 a gente guardou o mesmo endereço que estava guardado em D1, então é claro que era igual o endereço guardado em D1, o endereço guardado em D2, tá certo? Aqui talvez a gente esperava uma coisa e ele concretizou outra. Por quê? Porque a nossa expectativa estava errada. Se eu soubesse que o igual compara o endereço de memória contido no D1 e o endereço de memória contido no D3, talvez eu não esperasse isso. Talvez eu esperasse aqui embaixo mesmo e se concretizasse o que eu esperava. Mas agora a gente está aprendendo isso. Então, observem. Ele foi para o else. Por quê? Porque no D1 tem guardado um endereço de memória que foi criado com esse new data. E no D3 tem um endereço de memória diferente, que foi criado pelo outro new data.
Então, os endereços de memória contidos no D1 e no D3 não são os mesmos. E é justamente por isso que ele falou D1 não é igual a D3. Justamente por isso que ele printou essa mensagem aqui. D1 não é igual a D3. E nesse último if, talvez a gente esperava, né, que ele printasse D1 não é igual a D4. Mas por que a gente esperava isso? Talvez porque a gente pensou, D1 é 19, D2 é 29, não é igual. D1 é 1, D2 é 6, não é igual. D1 é 1966, D4 é 1992, não é igual. Talvez por isso a gente esperava que ele printasse D1 não é igual a D4. Mas, de novo, o motivo de eu esperar que ele printasse estava errado. Ele não está printando que não é igual por isso. Ele está printando que não é igual por quê? Porque o endereço guardado no D1 não é igual o endereço guardado no D4. Por que não? Porque o endereço guardado no D1 foi gerado por esse new data, é um endereço. E o endereço guardado no D4 foi gerado por outro new data, é outro endereço, vocês estão entendendo? Então é justamente por isso, por causa dos endereços guardados no D1 e no D4 não serem os mesmos, que ele foi para o else e printou. Não tem nada a ver com o fato de aqui ser 19 e aqui ser 29. Não tem nada a ver com o fato de aqui ser 1 e aqui ser 6. E nem com o fato de aqui ser 1966 e aqui 1992. Nada a ver com isso. Ele veio para o else simplesmente porque o endereço guardado em D1 não é igual ao endereço guardado em D4. Só por isso. E lembrem-se, do mesmo jeito que o igual compara endereços, quando em volta dele temos objetos, o exclamação igual também compara endereços, quando em volta do exclamação igual temos objetos. Ficou claro? Espero que todo mundo tenha entendido isso. Bom, pessoal, imagino que todo mundo esteja se perguntando se o igual e o exclamação igual não servem para comparar os conteúdos guardados na memória que é ocupada pelas instâncias que instanciam os objetos. Se o igual e o exclamação igual apenas comparam os endereços de memória que são o que efetivamente a gente tem guardado nos objetos. Então, como é que eu faço para comparar os valores que estão guardados nas instâncias que instanciam os nossos objetos? Como que eu faço para comparar os valores que estão nas regiões de memória, estão guardados nas regiões de memória cujos endereços estão nos meus objetos? Como é que eu faço? Bom, não é o igual e nem o exclamação igual que a gente deve usar. A gente deve usar equals. Equals é um método que tem exatamente essa finalidade. A finalidade é usar o equals para comparar objetos, né? Que no caso eu estou comparando D1 e D2. Não estou usando igual, estou usando o método equals. E esse método equals, ele é o método que deve ser usado para esse tipo de comparação. O método equals, ele é um método que é herdado da classe object, por isso todas as classes têm. Assim como o toString, que a gente já conhece, tá? Então o método equals, ele também é um método herdado da classe object. E ele funciona muito bem para todas as classes que já estão prontas no Java. Mas conforme vocês vão ver, ele não vai funcionar do jeito que a gente esperaria para os nossos objetos. Isso porque o método equals, ele não foi feito para datas, ele foi feito para objects. E datas
tem um jeito específico para poder serem comparadas, né? Como que eu posso comparar datas? Olhando dias, olhando meses, olhando anos. Eu tenho que olhar essas informações das datas para poder saber se datas são iguais ou não são iguais. E o equals herdado de object não vem fazendo isso. E por que ele funciona em tudo que é classe que já tem pronta em Java? Porque tudo que é classe que já tem pronta em Java já implementou o método equals, já reimplementou o método equals, né? Então, o método equals é herdado e depois ele deve ser reimplementado para ele poder funcionar de acordo com o que se deseja naquela classe que você está implementando o método equals, tá? Então o método equals ele é mais ou menos como o toString, acontece com ele mais ou menos a mesma coisa que acontece com o toString, ou seja, ele é herdado, ele não funciona adequadamente para nossas classes e a gente deve reimplementá-lo para que ele funcione adequadamente para as nossas classes. Eu comentei aqui há pouco que, agora há pouco, né, falei que o método equals funciona bem para tudo que é classe que já está pronta no Java, mas não vai funcionar bem para as nossas classes, para as classes que a gente faz, por exemplo, para a classe data. A mesma coisa acontece com string, com toString. O método toString, ele também funciona bem para tudo que é classe que está pronta em Java, mas ele não funcionava bem para a classe data, todo mundo lembra. A gente já mostrou isso em um vídeo anterior. Na verdade, a gente até já viu isso em aula presencial. No vídeo anterior, a gente fez uma recapitulação, não é? Do mesmo jeito que o toString funciona muito bem para tudo que é classe que está pronta em Java, mas não funciona bem para suas classes, para as classes que você inventa de fazer, para a classe data, por exemplo. O equals também, ele funciona muito bem para tudo que é classe que está pronta em Java, mas não funciona bem para as classes que você inventa de fazer, como a classe data. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seu equals. Vamos checar que de fato o equals não vai funcionar apropriadamente para objetos da nossa classe data. Estou usando o equals, hein? Vamos ver que ele não vai funcionar adequadamente. A nossa classe data, na versão atual, não tem método equals, tá? Ela tem o que tinha na aula anterior, ou seja, atributos, construtor, checagem de bissexto, verificação de validades, setters, getters para dia, setter, getter para mês, setter, getter para ano, e o toString não tem o método equals implementado. Mas se eu rodar esse programa 3, ele vai rodar. Por quê? Porque eu tenho o método equals herdado de object. Ele não vai funcionar adequadamente para a nossa classe, mas ele pode ser usado e a gente vai usar, a gente vai compilar, a gente vai rodar e a gente vai ver que de fato ele não funciona como a gente esperaria que funcionasse. Tudo bem? Então agora vamos dar uma compilada no nosso programa. Compila. Agora vamos rodar o programa. Roda o programa. Eu não cliquei no compila. Compilou. E agora vamos rodar. Ó, rodou o programa. Percebam que ele funcionou mais ou menos como funciona o igual, tá? Ele também comparou endereços de memória. Ele também disse que o D1 é equals ao D2, porque o D1 contém o mesmo endereço de memória do D2. Ele me disse que o D1 não é igual ao D3, porque o D1 não contém o mesmo endereço de memória de D3, contido em D3. E D1 não é equals D4, porque D1 também não contém o mesmo endereço de memória que o D4.
Então, ele funcionou também baseado em endereços de memória. Por que aconteceu isso? Porque a classe Object é uma classe que não tem atributos. Então, para eu comparar dois objects, como eles não têm atributos, eu comparo realmente, a única coisa que tem para ser comparada são os endereços de memória. Agora, datas não, datas têm atributos, datas têm dia, datas têm mês, datas têm ano, e eu gostaria que a gente pudesse concluir que uma data equals outra data baseado no dia, baseado no mês, baseado no ano, e não baseado em endereços de memória, porque afinal de contas é para isso que o equals serve. O equals é um método para comparar o conteúdo das instâncias que instanciam os nossos objetos. O equals não é para outra finalidade, mas para a classe data ele não está fazendo isso, conforme a gente viu. Ó. Não deu o esperado. Ó. Seria esperado que ele dissesse que o D3, que o D1 é equals o D3. Seria esperado que ele desse essa mensagem. Por quê? Porque o conteúdo da instância que instancia D1 é 19 de 1 de 1966. E o conteúdo da instância que instancia D3 é 19 de 1 de 1966 também. Então, eu esperava que ele me dissesse que o D1 é equals D3, mas não foi isso que ele disse, não é verdade? Ele disse que o D1 não é equals D3. Por quê? Porque eu não tenho um método equals feito na classe data e, portanto, o equals que está rodando quando eu chamo o equals aqui é o equals herdado da classe object, que é apropriado para a classe object, mas para a classe data ele não é apropriado. Então, repito, o que eu tenho que fazer em toda classe que eu faço? Implementar o método toString, a gente já aprendeu isso, implementar o método equals, implementar métodos que a nossa classe herdou de object, mas que não são adequados para a nossa classe. Eu preciso implementá-los, eu preciso reimplementá-los, para que eles passem a funcionar de forma apropriada para a nossa classe. Vamos ver como a gente poderia fazer o método equals? Muito bem, vamos lá. Aqui eu tenho já no meu rascunho aqui uma versão 1.0 da implementação do método equals e eu vou colar essa versão bem aqui embaixo da minha classe data. Então, observem que agora a minha classe data tem um método equals. Como é o método equals? É um método público, é um método que retorna boolean, verdadeiro ou falso, que é equals. O nome do método é equals e eu coloquei aqui um parâmetro chamado de dat, do tipo data. Observem que esse parâmetro dat do tipo data foi usado aqui dentro do equals, num primeiro momento, nesse primeiro if, para verificar se this é igual dat. Olha que interessante, para fazer o equals, num primeiro momento eu usei o igual. Por que eu estou fazendo isso? Vocês já sabem o funcionamento do igual, vocês já sabem para que serve o igual. O this, esse teste this igual dat está comparando o quê? Se o endereço de memória contido no this é o mesmo endereço de memória contido no dat. Vale a pena lembrar, vale a pena chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Eu sei que vocês estão aprendendo orientação a objetos agora, às vezes não se tocam disso, ou às vezes se toca, mas daqui a pouco, num outro momento, esquece, já não se toca mais. Então vamos chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui. Ó. No programa
3, que é o problema que eu estava mostrando para vocês, eu uso d1.equals, eu uso d1.equals, d1.equals d2, d1.equals d3, d1.equals d4. Eu uso sempre um objeto antes do ponto, antes do equals. Esse objeto aqui, nesse exemplo, está sendo sempre D1, mas podia ser D2. Se eu quisesse comparar D2 com D3, eu podia escrever aqui D2.equals D3. Se eu quisesse comparar D4 com D3, eu podia escrever aqui D4.equals D3. Ou seja, o atributo que está antes aqui do ponto, na chamada do método, de qualquer método, isso não é só para o método equals, não. Esse objeto aqui, a gente diz que é o objeto chamante do método, é o objeto que eu usei para chamar o método, porque na programação orientada a objetos, sempre que você vai chamar um método, você tem que ter um objeto chamante. Então aqui no caso, o objeto chamante D4 podia ter sido D2, podia também ter sido D1, né? Então tanto faz, né? Eu posso ter o objeto chamante que eu quiser lá dentro da implementação do equals, sempre que eu precisar me referir a esse objeto chamante, seja ele quem for, D1, D2, D3, o que for, não importa quem é o objeto chamante. Quando eu estiver lá dentro do equals, precisando me referir ao objeto chamante, dentro de qualquer método, na verdade, não é nem só do equals, viu, classe? Se eu estiver dentro de um método e quero saber qual foi o objeto chamante daquele método, qual foi o objeto usado para chamar aquele método, o que eu faço? Eu escrevo this. Então, this, o que é? This é o objeto que foi usado para chamar o método. E como todo objeto, ele contém o quê? Um endereço de memória. Então, o que tem guardado no this? O endereço de memória do objeto que foi usado para chamar o equals. Reparem que o equals teve parâmetro. Uma hora o parâmetro foi D2, uma hora o parâmetro foi D3, outra hora o parâmetro foi D4. Ele teve parâmetros. Como que eu faço para me referir a esses parâmetro que foi passado para o equals? Eu chamei o meu parâmetro de dat. Então, sempre que eu escrever dat, eu estou me referindo ao parâmetro que foi passado. Nesse caso, seria D2, nesse caso seria D3, nesse caso seria D4. Sempre que no meu algoritmo eu escrever dat, eu estou me referindo ao objeto que foi passado como parâmetro. E como todo objeto, ele contém um endereço de memória. Então, olha só, eu estou comparando o endereço de memória, porque igual compara endereço de memória, não pode esquecer disso. Eu estou comparando o endereço de memória contido no objeto chamante do método com o endereço de memória contido no objeto que foi parâmetro do método. Se esses endereços de memória forem iguais, então, apesar de parecer que eu estou comparando duas coisas, eu estou comparando a mesma coisa. Eu estou comparando uma coisa consigo mesma. Como que acontece para comparar uma coisa consigo mesma? Isso pode acontecer, por exemplo, se eu escrevesse aqui D1. Então, eu estaria comparando D1 com D1, estou comparando uma coisa com ela mesma. Esse D1 lá dentro do equals é this. Esse D1 lá dentro do equals é dat. E na hora que eu comparasse com igual, o this com o dat, ele ia perceber que tem o mesmo endereço. Por quê? Porque é a mesma data, né? É a mesma instância. O objeto é o mesmo. Tá? Mas tem uma outra circunstância em que pode acontecer a mesma coisa, tá? Vamos deixar aqui como D4 mesmo, que é o que estava.
Outra circunstância é assim, ó, aqui parece, né, que eu estou comparando duas coisas diferentes. Parece que eu estou comparando D1 com D2 e que D1 é uma coisa, D2 é outra coisa, mas se você parar para olhar aqui em cima, você vai reparar que D1 é uma nova data e D2 é a velha data guardada em D1. Então, D1 e D2, eles são a mesma data. Só foi criada uma aqui, ó. D1 e D2 são a mesma data, o mesmo endereço dessa data criada com esse new foi guardado em D1, foi guardado em D2. Então, aparentemente, aqui eu estou comparando duas coisas diferentes, D1 e D2. Mas não é verdade que eu estou comparando duas coisas diferentes. Por quê? Porque D1 contém um endereço e D2 contém o mesmo endereço. E é justamente isso que eu estou checando aqui, ó. Se o endereço contido no this é o mesmo endereço contido no that. Então, entendam que essa comparação aqui, o que ela vê, afinal das contas? O que ela verifica, afinal das contas? Ela verifica se, aparentemente, eu estou comparando duas coisas, mas, no fundo, essas duas coisas são a mesma coisa. E aí, é claro que eu tenho que retornar true, né? Porque se eu estou comparando uma coisa com ela mesma, é claro que é true que elas são equals. Como pode uma coisa ser diferente dela mesma? Não dá para ser, então, true que elas são equals. Quando? Quando no fundo eu estou comparando uma coisa consigo mesma. O endereço que está aqui é o endereço de uma data, o endereço que está aqui é o endereço de outra data. O endereço é igual, portanto, não é uma data e outra data. É a mesma data que tem o endereço aqui, tem o endereço aqui. É a mesma. Eu estou comparando uma data com ela mesma. Então, é claro que eu tenho que dar true. É claro que se eu comparo uma data com ela mesma, é verdade que elas são iguais. Então, espero que tenham entendido esse primeiro if. O segundo if, ele testa se o meu parâmetro dat é nulo. Como que o dat poderia ser nulo? O dat poderia ser nulo se eu, por exemplo, colocasse aqui explicitamente escrito nulo. Se eu explicitamente escrevesse aqui null, então dat, que é o parâmetro, não esqueçam que dat é o parâmetro, e eu explicitamente coloquei null. É óbvio que nessa situação dat seria nulo. Quando mais que poderia acontecer do dat ser nulo? Poderia acontecer também de eu declarar D2 não instanciar. Vou apagar isso aqui, ó. Apaguei igual D1, apaguei. Então eu declarei o D2, mas eu não instanciei. Como que está o D2? Nulo. Como que está o D2? Nulo. E se eu passar o D2 como parâmetro, o que eu estou passando? Estou passando null. Todo mundo entendeu o que é que eu estou comparando aqui? Eu estou comparando se o que veio como parâmetro é nulo. Se for nulo, eu dou falso. Por que eu dou falso? Porque eu tenho certeza absoluta que o chamante do método equals, que o chamante de qualquer método nunca será nulo se eu estou dentro do método. Anotem isso que é importantíssimo. Quando você está dentro de um método, é certeza absoluta que o objeto que foi usado para chamar o método, o objeto chamante daquele método, é certeza absoluta que ele não é nulo. Por que eu tenho tanta certeza assim? Porque se por um acaso eu fizesse o seguinte, aqui em vez de comparar D1 com D3, imagina que eu comparasse D2 com D3. E D2 eu declarei, mas não pus nada, não instanciei, D2 está nulo. Se eu usasse o D2 nulo aqui, eu usei um objeto para chamar o método equals, mas isso poderia, esse raciocínio vale para qualquer método. E o objeto está nulo.
que vai acontecer? Eu vou entrar dentro do método equals? O método equals vai entrar em execução? Não, o programa vai ser abortado imediatamente, uma exceção vai ser lançada agora, uma exceção null pointer exception. Por quê? Porque não pode chamar método com objeto nulo. Se você chamar método com objeto nulo, uma exceção é lançada, não entra dentro do método equals. Então, se eu estou dentro de um método, eu sempre terei a certeza de que o objeto que eu usei para chamar o método não é nulo. Não tem a menor chance de eu estar dentro de um método, sendo que o objeto que eu usei para chamá-lo era nulo. Não acontece isso. Se eu usar um objeto nulo para chamar um método, o método não vai entrar em execução. Vai ter uma exceção acontecendo. Então, pessoal, eu sei que o objeto chamante de qualquer método nunca é nulo quando eu estou dentro do método. Então, vamos voltar aqui para D1. Vamos voltar aqui essa instanciação do jeito que estava, né? Então, ó, observe, eu sei que em qualquer método this nunca é nulo, this nunca é nulo, this nunca é nulo, this nunca é nulo. Eu sei que this nunca é nulo em nenhum método, nunca this é nulo. Por quê? Porque se eu estou lá dentro do método, o objeto que eu usei para chamar o método não era nulo, porque se fosse eu não entrava no método. Tinha uma exceção tinha acontecido uma exceção, vocês estão entendendo? Então, eu estou dentro do equals. Eu sei que o this não é nulo. E se o that for? Então, eu estou comparando o this, que não é nulo, com o that, que é nulo. Retorna falso. Falso que são iguais. O this não é nulo, o that é nulo, não são iguais. Tá claro? Agora, se eu chegar nesse ponto aqui da execução do meu programa, é porque o that não é nulo e o this e o that são endereços de memória diferentes. Então, eu estou comparando duas datas, não uma data só. Estou comparando duas datas e nenhuma delas é nula. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso comparar dia do this com dia do that. Se for diferente, ó, exclamação igual aqui, ó. Se for diferente, falso que as datas comparadas pelo equals são iguais. Aí comparam os meses, ó. Mês do this, mês do that. Se forem diferentes, falso que a data comparada que as datas comparadas pelo equals são iguais. E finalmente eu comparo ano do this com ano do that. Se for diferente o ano, falso que as datas comparadas pelo equals são iguais. E se eu não achei nenhuma diferença, nem no dia, nem no mês, nem no ano, eu não dei nenhum resultado em nenhum desses 5 ifs. Ó, nenhum desses 5 ifs deu resultado. Então agora eu posso dar um resultado true. Verdade que as datas comparadas pelo equals são iguais. Todo mundo entendeu essa implementação do método equals? Muito bom. A gente vai ver na nossa próxima aula que essa implementação, apesar de funcionar nesse exemplo que nós estamos, ó, programa 3. Vamos compilar. Pega a data, compila a data. Pega o programa 3, compila o programa 3. E agora roda o programa 3. Percebam como agora mudou. Percebam como agora aconteceu o que eu esperava. Aqui eu esperava que D1 desse igual a D2 pelo equals, e de fato deu. Aqui eu esperava que o D1 fosse igual ao D3, e de fato aconteceu isso.
E, finalmente, aqui eu esperava que o D1 fosse tido como diferente do D4, e de fato foi. Então, percebam que agora que eu tenho implementado na minha classe data o método equals, que a gente acabou de fazer e de comentar, percebam que agora tudo que eu esperava se concretizou. Esperava, concretizou. Esperava, concretizou. Até isso que eu esperava agora se concretizou. Não tinha se concretizado sem o equals, hein? Mas agora se concretizou. Então, aparentemente, esse nosso equals está ótimo. Aparentemente, está tudo funcionando redondinho nesse equals aqui. Mas na próxima aula eu vou mostrar para vocês uma situação em que não é bem assim. E aí a gente vai ver o que é que nós podemos fazer, por que não está funcionando na outra situação, mas isso é assunto para a próxima aula. Então é isso aí, espero que todos vocês tenham entendido a aula de hoje.